Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Hoje estamos aqui reunidos para falar. Bom, acho que todo assunto é importante, né? Cada um que a gente passa, a gente fala que a gente tem aquele grau de importância, mas quando a gente fala de criança e adolescente, a gente sabe que o nível ali de atenção necessária acaba sendo redobrado, então eu vejo assim como um bate-papo hoje bem importante mesmo. A gente está aqui também com alguns convidados, né? Doutor Gabriel, que muitas pessoas aqui já conhecem, do PEC Advogados, o Daniel e o Eduardo, né? Do Cibernauta. Então, estão aqui hoje como nossos convidados que vão interagir nesse bate-papo aqui sobre a adultização. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Agradeço também a Alessandra, que é a diretora pedagógica do Instituto PEC, né, de Cidadania Digital, que organizou esse evento hoje aqui, esse bate-papo com a gente. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu vou compartilhar. Eu até esqueci de perguntar, Lê. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Ou essa já é a apresentação? Eu já estou compartilhando. Vamos. Você que está? Tá com, Tá bom. tá com o Então, Gabriel. Então vamos lá, Gabriel. Vou pedir para você Vamos lá. passar. Ou a gente põe aqui, deixa eu tirar aqui, aviso, né, de que o nosso encontro está sendo gravado. E tem alguns avisos aqui também do próprio IPCD, tá? Do Instituto PEC. Pode passar, Gabriel, por favor. A gente tem aqui, olha, um material muito legal para vocês fazerem download. Então, aproveita aqui o QR Code, que é a cartilha do ECA Digital. Então, traz ali de uma forma facilitada, né? Algumas dicas, alguns entendimentos sobre o ECA Digital. A gente precisa conhecer. E a gente vai falar sobre isso também hoje, aqui daqui a pouquinho. O Gabriel vai trazer para nós algumas dicas bem legais. A gente tem esse mapa mental, né? Aqui falando também do ECA Digital, que de forma mais objetiva, né, de forma ali bem clara, alguns tópicos, dever e cuidado, verificação de idade, dados pessoais, então alguns tópicos assim bem objetivo. Então vocês também podem podem dar o print aqui dar o print não, gente, pegar pelo QR Code para fazer o download desse material, tá? Pode passar, Gabriel. E aqui, por fim, a gente tem o Manifesto da Adultização nas redes sociais. Também um material novíssimo, tá? Tá saindo agora, tá quentinho. Também o QR Code aqui para vocês fazerem download. Então, vejo que a gente não para. Aqui no IPCD, o PEC Sleiman, EduTech, e também o PEC Advogados, a gente está aqui em constante movimento, constante atualização e tentando disseminar também esse tipo de conhecimento, né? As informações relacionadas ao que vem acontecendo no âmbito da regulamentação, no âmbito das leis e também no âmbito educacional, a forma que a gente pode ajudar aqui, inclusive as instituições de ensino e a própria comunidade, tá bom? Então, vamos passar lá. Para quem está aqui com a gente, você passa para mim, por favor? Isso. Então, qual que vai ser a nossa agenda, né? Então, vou fazer uma contextualização rápida e aí eu vou passar a palavra para o doutor Gabriel, que vai trazer aqui uma dica de leitura bem interessante, que eu não quero dar spoiler, embora tenha coceguinhas aqui para isso. E depois ele vai também falar aqui de alguns aspectos específicos da legislação que chegou agora há pouco, né? O ECA Digital, a Lei 15.211. E a gente vai depois passar aqui a palavra para os nossos convidados, o Daniel e o Eduardo, que vão trazer também um lado aqui de conscientização, de educação, falando um pouquinho também sobre o tema. E a gente consegue, ali no finalzinho, abrir para debate, perguntas de todos vocês, tá? Então, eu vou me apresentar rapidamente para quem ainda não me conhece. Eu sou Cristina Sleiman, sou advogada, sou pedagoga, fiz mestrado em sistemas eletrônicos, sou vice-presidente da Comissão de Educação Digital, da Comissão de Direito Digital, né, defendendo ali na cadeira de Educação Digital e Inclusão Tecnológica da UAB Estado de São Paulo, sou DPO da UAB Tatuapé, fui presidente da Comissão de Educação Digital, também no Estado de São Paulo, e várias atuações aqui relacionadas ao tema, né? Privacidade, direito digital, educação digital. Então,
vindo aqui nessa bagagem aí por mais de 20 anos. Tem algumas certificações, mas aqui, como o nosso tempo é limitado, eu acho que o objetivo aqui é falar de uma forma bem resumida para vocês entenderem por que a Cris está aqui falando sobre esse assunto, né? Atuei com diversas escolas, não só no aspecto legal, mas também, principalmente, levando a educação digital mesmo, sobre as questões de responsabilidade, né? Para que esses jovens não sejam infratores e vítimas, né? Ou vítimas e infratores, né? A gente não quer que esteja em nenhum dos dois lados. Pode passar, por favor. Então, olha só, para a gente aqui iniciar esse bate-papo, eu coloquei assim como tema adultização digital, né? Quando a infância se transforma em conteúdo, porque é disso que a gente está falando. A gente vive num tempo paradoxal, na verdade, né? Onde crianças de 8 anos já dominam até mesmo a edição de vídeos, elas já sabem manipular esses recursos, né? E até mesmo utilizam inteligência artificial. Então, mas muitas dessas crianças, elas não sabem, por exemplo, lidar com frustrações, com a rejeição, com a manipulação digital. E a gente não está falando só de criança, isso é também os adolescentes e os adultos também, né? Quantos de nós temos dificuldades ali para lidar com certas frustrações? E por mais que a gente conheça e pense estar preparado, será que a gente consegue lidar no momento ali é, de exclusão ou no momento onde as outras pessoas são contrárias à nossa opinião, né, e tudo mais, ao cancelamento, né, que é a palavra de momento e tudo mais. Então, a internet deu voz também para essas crianças e adolescentes, mas só que transforma ali esse público numa vitrine permanente e acaba expondo mais ainda a vulnerabilidade, né? Porque, queira ou não, a gente está falando de uma população, de uma parcela da população que é vulnerável. Então, o que é a adultização digital, né? Ela se caracteriza pelo processo de antecipar etapas da vida. Aquelas situações que, na verdade, não correspondem ao desenvolvimento natural da criança. Existem estudos, e não só na área da medicina, mas da psicologia, né, das fases ali, quando a gente fala das crianças, o desenvolvimento dessa criança, inclusive na adolescência. Então, o que acontece é que a gente está atropelando essas fases, né? Então, esse fenômeno ele acaba se manifestando de diversas formas no ambiente digital. E a gente pode mencionar aqui, que eu trouxe para vocês, a hipersexualização precoce. Então, influenciadores mirins, ali, quando a gente fala também de modas inadequadas, né? Coreografias adultas que roubam ali a inocência, não deixam de roubar, porque muitas músicas hoje já são erotizadas. E as crianças simplesmente vão lá fazer a dancinha na frente da câmera porque acha legal, bacana, nem sequer entende o que aquilo representa e o risco de pessoas de fato ali mal intencionadas e sendo bem clara, falando em pedofilia mesmo, né? Aquelas pessoas que estão ali atrás desse tipo de conteúdo. Então, o que parece inocente para a família e para a criança pode ser um prato cheio ali para ser utilizado por esse tipo de pessoa. Pressão estética também é muito comum, né? Então a gente vê ali a utilização de filtros de perfeição, né? Trazendo os jovens buscando cada vez mais padrões inalcançáveis que acabam destruindo a própria autoestima. Por quê? Ele não corresponde, a imagem real não corresponde àquele filtro, e aquele é o padrão que ele quer alcançar. É legal usar filtro, maravilhoso, eu também gosto, mas o jovem, muitas vezes, ele não tem a percepção de que ele não vai ser o que é o filtro, né? Aquilo não é algo real, e ele acaba buscando aquela perfeição na vida real e ele não vai alcançar. Acaba remetendo muitas vezes até uma cirurgia precoce, né? As jovens, não digo ainda crianças, mas pelo EC em si, né? Mas ele já passa dos 13 anos, mas a gente tem ali meninas de 15 anos, então na adolescência, que já buscam fazer cirurgias, né? E aí tem uma outra discussão, deve ou não deve, pode ou não pode, basta os pais autorizarem ou não, mas isso é uma outra questão. Mas exposição também da intimidade, então a gente está falando do quê? De lives, vídeos de rotina,
aqueles mini reality shows, né? A criança e o adolescente expondo de fato a sua vida, contando o seu dia a dia, o que traz um outro tipo de risco, de perigo, né? Eu falei ali não só de pedofilia, mas de bandidos também, aqueles bandidos que querem de repente fazer um sequestro, um assalto, fazer um roubo, ainda que seja rápido, né? E validação digital é um outro ponto, ou seja, onde os jovens eles estão buscando o quê? Eles buscam a aprovação. E vou dizer para vocês, muitas coisas do que a gente fala aqui não é só aplicado à criança e adolescente, mesmo os adultos também, em certas situações, a busca da perfeição estética, a exposição da intimidade, né? E a própria validação. As pessoas buscam a aprovação dos demais, ou seja, dos usuários em si da internet. Mas olha só, é diferente. Muitos adultos também não sabem lidar no âmbito psicológico. Mas se já é difícil para o adulto, por exemplo, conviver com o cancelamento, imagine para uma criança e para o adolescente, que tem cientificamente aí comprovado as questões de desenvolvimento mental, né? É muito mais difícil para os jovens. Eu estou tentando mudar o slide aqui, Gabriel, esqueci que está com você. É muito difícil para os jovens, muitas vezes, achar uma saída, ou entender as consequências daquilo, entender que aquilo também vai passar, e por isso que a gente tem um aumento aqui, a gente tem um índice muito alto de suicídio, cada vez mais jovem, né? Porque a capacidade de enxergar à frente e entender que as coisas têm solução ou não acaba sendo mais limitada. Eles vivem aquele momento e não vem saída para aquela situação determinada, né? Então, quando a gente fala de proteção da infância, gente, é uma conquista recente. Assim como a gente fala do direito das mulheres, proteção das mulheres, a questão relacionada à proteção da discriminação, né? A prevenção à discriminação e proteção para que isso não aconteça e tudo mais. Mas direito dos trabalhadores, se a gente pensar no âmbito da existência da humanidade, é muito recente isso. Isso é questão de alguns anos, né? Quem nasce hoje, a nova geração, já nasce com a existência dessas leis, mas elas não são tão antigas assim. Muitas pessoas, nós, por exemplo, presenciamos ou vivenciamos, ainda que na fase de criança, quando essas leis começaram a existir, como, por exemplo, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990. Nossa Constituição Federal, essa que é vigente hoje, ela é de 1988, que é a Constituição que vem que ela traz ali os direitos fundamentais, né? A proteção dos direitos fundamentais. E ela faz menção rapidamente também à proteção da criança e do adolescente. Mas são legislações, são leis recentes. Então, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não tinha previsão que envolvesse o uso de tecnologias. Isso era um problema até mesmo na questão de pedofilia, porque muitas vezes pegavam ali pessoas que tinham as imagens armazenadas em dispositivos, mas ele não entrava no tipo existente ali no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, porque ele preceituava que precisava ter a disseminação, né? As palavras exatas ali, hoje eu não tenho de cabeça, mas ele não se enquadrava, porque só estava armazenado. Então, em 2008, nós tivemos alteração do ECA. Então, passou a fazer parte, a inserir ali a questão de disseminar, não, desculpa, armazenar esse tipo de conteúdo também ali nos dispositivos. Então, foi a primeira mudança que a gente teve ali significativa, que trouxe impacto no âmbito digital, tá? O artigo 227, ele traz ali rapidamente, depois o doutor Gabriel vai falar mais especificamente sobre ele, mas ele já traz a questão da proteção ali da criança e do dever da família e do Estado de todos na proteção desses jovens, tá? Pode passar, Gabriel. Isso traz o quê? Nos remete a uma questão, e aí a minha percepção é que a adultização, na verdade, não é novidade, né? O que mudou foi a forma.
né? Mudou a forma disso acontecer e a potencialização. Então, hoje é muito mais efetivo do que no passado. Se a gente pensar antigamente, quando surgiu a televisão e tudo mais, ou mesmo eu, na minha fase de criança, óbvio que já tinha televisão e tudo, mas a gente tinha aquela fase que existiam horários, né, para aqueles programas, era só televisão. Nós somos a última geração que pegou, nossa, eu digo, a gente deve ter pessoas aqui de várias idades, mas quem vem da minha geração é a última geração que pegou, por exemplo, essa transição, que pegou ali ainda um pedaço do mundo sem a tecnologia como a internet, né? Mas olha só, nós tínhamos horários definidos para cada público, mas o controle parental era mais simples, por quê? Era só televisão. Então, aquele horário da tarde, às vezes passava um desenho, mas era só naquele horário, não tinha o dia inteiro. Porém, vejam, o resto dos conteúdos eram conteúdos adultos, eram novelas, eram filmes, não tinha também um filtro para dizer isso criança podia ou não. Então, dependia dos pais estarem ali e deixar a criança assistir a televisão ou não. Então, e conteúdos adultos, efetivamente, aqueles conteúdos erotizados, passavam de madrugada. Então, nós tínhamos uma exposição limitada e o controle era mais fácil. Hoje, com a internet e as redes sociais, isso mudou. Esse controle ficou muito mais difícil, mais complexo para os pais. Então, nós temos aqui um perfil de acesso 24 horas, né, a qualquer conteúdo. É o que a gente fala de sociedade Netflix, é o que eu quero, quando eu quero, da forma que eu quero. Então, o imediatismo, né, e a exigência. Então, acaba exigindo essa percepção e atenção dos pais muito mais efetiva. E a gente tem uma característica aqui muito peculiar, e é onde onde traz um risco aqui em todos os aspectos, né, que são os algoritmos. Então, o algoritmo sem filtro etário real, né? Embora a gente saiba, tem filtro, ou tira tudo, ou não existe você encontrar o meio termo ali fica muito mais difícil, né? Então, a exposição contínua e personalizada a conteúdos diversos, né? E a interação em tempo real, que é uma outra característica que naquela época, quando a gente fala do surgimento da televisão, não existia, tá? Então, essa garotada tem acesso irrestrito a qualquer tipo de conteúdo e essa gestão fica muito mais difícil, tá? Nós temos também o perfil da cultura consumista, né? Ou seja, que a manipulação da algorítmica em si. O que acontece? A cultura contemporânea ela promove ativamente a adultização através de múltiplos canais. Então, músicas, desenhos animados, eles acabam sendo exemplos típicos dessa pressão cultural nas crianças, né? Então, se antigamente, quando eu falo antigamente, é coisa de 10, 15 anos atrás, pela televisão, canais de desenho já tinham merchandise, né? Então, no meio daqueles daquelas séries em si, ou mesmo não necessariamente nos desenhos, mas nas séries já tinha ali o merchandising falando de algum produto em si. Nos intervalos tinham diversas propagandas. Um dia eu estava em casa, meu filho tinha ali 4 anos, ele, mamãe, compra para mim não sei o quê. Eu nem sabia o que era aquilo. Depois eu descobri, porque assistindo era produto para mãe, não era para criança, e era no intervalo de desenho, né? E outro exemplo vamos no parque de piscina, vamos no parque de piscina, porque era também propaganda no meio dos desenhos, ali das atividades da programação de criança. Então, mas já tinha essa influência, então, nas crianças. Hoje, isso ampliou, nós temos uma amplitude, né? Então, temos ali uma publicidade direta, que são anúncios identificáveis. Nós temos algoritmos personalizados, né? Então, conteúdo publicitário adaptado ao comportamento desses usuários, então, ao comportamento desses jovens também. E o marketing de influência, que é a publicidade camuflada como conteúdo autêntico. E isso é muito comum também através de influencers, né? Então, onde ele não há transparência, ele recebe para falar daquele produto, não é autêntico, porque ele gosta,
mas sim porque ele recebeu, e isso influencia não só adultos, mas principalmente aqui as crianças que ainda não têm a capacidade, crianças e jovens, né, os adolescentes, acabam não tendo essa percepção, né, de identificar que aquele influencer está fazendo isso porque ele recebeu para falar bem daquele produto. Por favor, Gabriel. Então, quando a infância ela é transformada em conteúdo, a inocência acaba virando o quê? Audiência, né? Então, é uma situação preocupante, porque as crianças elas acabam virando obra-prima, né? Ela é o material ali que vai ser utilizado, vai ser transformado em produto final a ser entregue. Então, não se trata, o que eu quero deixar claro aqui, né? Não se trata de ser contra, ninguém é contra ao influenciador mirim, não é isso. Mas é a necessidade, sim, de regulação, a cidade de pensar na proteção antes de expor as crianças de qualquer forma, né? Porque às vezes os próprios pais, com o intuito de monetizar, acaba, que eu não quero usar termos pesados, né? Porque a gente não está na vida das pessoas, a gente não vivencia a vida dos outros, mas acaba ali até escravizando, entre aspas, uma criança, porque transforma ela, de fato, naquela matéria-prima e tem que fazer tudo que os pais ou o empresário ali supostamente manda para que ela tenha o retorno, para que ela, né, consiga o retorno esperado. Só que essa criança acaba perdendo o quê? A infância. Né? O adolescente acaba perdendo o quê? A melhor fase da vida dele, que é onde tem a formação de caráter, é onde tem ali a formação de diversas questões que envolvem o desenvolvimento mental, a saúde mental do ser humano, né? Então, uma reflexão importante: a tecnologia não é problema. O problema é quando ela substitui o olhar atento do adulto pela lógica fria e comercial do algoritmo, né? Esse é o problema. Então, quando as crianças são manipuladas e são expostas a conteúdos indevidos ou práticas indevidas, né? Por favor, pode passar. Então, assim, já finalizando a minha fala, porque eu vou passar para o doutor Gabriel, diante de tudo isso, chegou a Lei 15.211, e ele vai falar para vocês com um pouquinho mais de detalhes, mas eu quis dar uns pitacos aqui de algumas premissas importantes, né? Porque ela traz ali a proteção integral da criança e do adolescente, ela visa a proteção à segurança digital, então prevenção ativa, a exploração e abuso no espaço online, privacidade e ética, né? Então, tratamento responsável. A educação digital, ela menciona especificamente lá a educação digital, isso que a gente fala já há mais de 20 anos. Antes de tudo isso acontecer, eu e a Patrícia Peck, a gente já batia nessa tecla, a gente já falava de situações de risco e a gente, nesses anos, vimos muitas situações se concretizarem, né? Proteção contra exploração comercial, então evitar que as crianças e adolescentes sejam alvos comerciais ou explorados também, né? Dentro da sua vulnerabilidade ali cognitiva e emocional para fins de serem consumidores, né? Pode passar. Então, num contexto geral, ela traz uma responsabilidade compartilhada. O dever da família em proteger os filhos já existia, tá? Isso é previsão ali legal, tá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas essa lei ela vem reforçar. Então, há o dever, obviamente, da família em ser diligente com os filhos. Mas ela traz uma novidade, porque ela traz expressamente a responsabilização das plataformas, que essa era uma briga que a gente tem aí faz muito tempo, né? Então, não é só disponibilizar a plataforma, mas também tomar algumas medidas preventivas para evitar que tudo isso que a gente tem visto de fato aconteça. Então, ela traz ali essa responsabilidade compartilhada: é família, é escola, é Estado e as empresas. Quando a gente fala da escola, promover o letramento digital crítico é essencial, né? A ética online. Então, a escola tem esse poder, além e aí a gente vai falar sobre isso mais para frente ali também, mas também os cuidados a se tomar no portal, aplicativos e ferramentas tecnológicas que ela disponibiliza, tá?
Então, o dever do Estado é fiscalizar o cumprimento da lei e também promover tudo isso nas escolas estaduais, né? A gente tem aí nas escolas públicas, estaduais não, porque nós temos federais, né, e tudo mais, mas as escolas públicas em si, né? Então, toda essa preocupação. E as empresas em desenvolver, sim, tecnologias seguras por design, né? Então, o que, que é isso? É o design, é o privacy by design, o privacy by default, que a gente fala muito em proteção de dados, mas toda tecnologia que vai ser desenvolvida para a criança que pode ter uso por criança e adolescente, ela, por padrão, ela tem que nascer fechada. Ou seja, eu tenho que pensar lá atrás, antes de colocar ela à venda, a disponibilizar no mercado ou desenvolvê-la, né? Quais são os controles técnicos e administrativos necessários aqui para proteger esse público, né? Então, por padrão, ela tem que nascer fechada, mais protetiva possível. E aí, quando a gente fala em controle parental, em algumas situações são os pais quem vão poder ali deliberar o que pode ou não facilitar ou liberar ou flexibilizar para os filhos, ok? Então, é uma abordagem assim geral, um panorama geral para vocês. E para fechar a minha fala, eu trago aqui que a gente precisa respeitar as fases de desenvolvimento infantil, né? Então, as crianças precisam passar por essas fases. A presença precoce e excessiva de telas, de tecnologia, de conteúdos inadequados para cada fase, ele acaba sendo prejudicial para esse desenvolvimento. É o que acaba trazendo, né, na contextualização como um todo, mas provocando em si essa adultização. A gente está falando de conteúdo, porque a adultização também pode acontecer pela pressão, pelo trabalho excessivo, né, por outras situações. É que a gente focou aqui, nosso assunto está mais ligado, obviamente, com as questões da internet. Então, respeitar essa maturidade cognitiva e emocional da criança e do adolescente, ou seja, em cada fase adequada, proteger. Isso é proteção do direito fundamental e do desenvolvimento saudável, né? Da saúde mental desse público, né? Desse perfil. Então, proteger a infância no mundo digital, ele vai envolver o quê? Uma supervisão ativa, um diálogo aberto, limites saudáveis, a educação digital por toda a sociedade, incluindo as escolas, o exemplo, gente, nós temos que ser exemplos, né? Seja como pai, mãe, tio, tia, amigo, seja quem for, a gente tem que ser exemplo. E por uma ação coletiva, né? Então, colaborar, escola, família e a comunidade, disseminando esse tipo de informação, né? Então, eu coloquei uma frase aqui para fechar, que a infância não é um ensaio para a vida adulta. Na verdade, é a vida em si, né? Ela faz parte, é o desenvolvimento para a vida adulta, mas ela é vida. Então, a gente precisa proteger esse tempo que é tão precioso, em vez de acelerar com a comercialização aí, com esses algoritmos que existem, que acabam tentando manipular, né, cognitivamente essas crianças e adolescentes. Então, acho que Interessante isso, Cris. Eu ia falar porque é não só o exemplo e o bom senso, né? A gente tem o bom exatamente. senso é tão importante hoje em dia e ele está realmente ligado ao exemplo. E o exemplo acaba sendo a influência necessária, né? Porque a gente já cresce aos olhos por vezes dos nossos pais, né? Isso já gera uma influência para a gente. E só que de repente a ferramenta tecnológica, a própria tecnologia, os smartphones, eles assumem um certo lugar nessa criação, né? Que rouba uma série de questões, acelera uma série de outras questões, e a gente vai deixando ali, às vezes, o bom senso um pouquinho de lado, mas acontece. E aí a ideia é estar sempre atento a isso, né? Aplicando isso no dia a dia, seja a família, seja o Estado, seja as próprias empresas, no papel ali da É. sociedade, né? O que a gente não pode é transferir a educação para a tecnologia, né? Porque senão é o algoritmo quem vai educar e a gente vai perder a mão dessa educação. Essa é a minha preocupação. E eu falo isso não só como pedagoga, como advogada, eu falo principalmente como mãe, porque é difícil. Né? É difícil e complexo a gente trabalhar isso com os filhos. É muito fácil falar. Então, mas
né? A gente não pode, por ser difícil, abrir mão e falar, deixa acontecer. Eu sempre digo que a gente tem que fazer o nosso melhor, né? E o que está na nossa parte. Pelo menos a gente precisa cumprir a nossa missão. A gente não tem esse poder de proteção 100% em todos os momentos, mas por isso que, como pedagoga, eu sempre bati na tecla de competências e habilidades. É ensinar, orientar quais são os riscos, o que pode acontecer. Nem sempre a gente consegue colocar tudo isso na cabecinha deles, mas assim, é plantar semente porque eles vão crescendo com esse conhecimento, e é isso que vai mudar a cultura, né? Não é só dizer o não. Por isso que eu falo que é entender por que que é perigoso e como evitar, né? Esse que é o importante. Gabriel, contigo agora. Obrigado, obrigado. Fico até, enfim, lisonjeado, foi sensacional. Deixa eu só passando aqui. Então, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel, eu trabalho, atuo como advogado sênior de PO as a Service no PEC Advogados. Sou coordenador de pesquisa e certificações do Instituto PEC de Cidadania Digital. Tá? Falar um pouco, dar continuidade no nosso bate-papo sobre o tema. Dica de leitura, tá? Para quem ainda não leu, vale a pena. Tá? Fábrica de Cretinos Digitais, Os Perigos da Tela para Nossas Crianças. É um livro bem interessante, é um estudo realizado por um neurocientista, tá? Ele é diretor de pesquisa do Instituto Nacional de Saúde da França, e aí ele traz uma série de análises feitas durante anos sobre os impactos da tela, tá? Então, ele pontua como que isso está abraçando ali as crianças e os adolescentes. Então, ele faz um estudo desde dos 2 a 8 anos de idade da criança, como que isso tem interagido ali, o consumo médio é altíssimo, né? Tem crianças que mexem na tela ali até mais de 3 horas por dia, né? Acaba sendo até mesmo o calmante, né, ali do interessante falar isso, eu nem deveria falar, mas que tenta-se, né, colocava, olha, vamos deixar a criança aqui assistindo para ela ficar calma, para dar tempo de eu almoçar, mas é uma arma no final das contas, né, porque por vezes ela vai acessando uma série de coisas. A fala da Cris é muito interessante porque acaba que a internet hoje é um grande corredor, né, cheio de portas. As portas não têm fechadura, não tem descrição do que está, não tem nenhum descritivo do que está sendo falado dentro daquelas salas, daquelas portas, e acaba sendo ali um caminho sensacional para uma criança que está em pleno desenvolvimento, né? Um indivíduo em pleno desenvolvimento. Ele quer absorver informação, ele quer absorver cor, tudo para ele é interessante, né? E só que tem toda a questão dos algoritmos, tem toda a questão do desenho consumista, né, da venda. Então é muito interessante esse livro. Fica a dica, né? Aquele sábado passou ali na livraria, vamos comprar ali, vamos ler, pessoal. Né? Tem tanta coisa interessante. Tinha outro livro também que, se eu não me engano, é De Olho na Tela ou algo parecido. É bem bacana esses livros sobre as interações, né, e os impactos, os efeitos das telas para todo esse público, né? E é interessante porque eu sou de uma geração, vocês são também de uma geração que já teve contato com as telas. Isso mudou demais a nossa percepção da realidade, né? O interessante aqui é que a gente foi passando por uma transformação cultural, né? A gente tem um fenômeno, na verdade. Então a gente tem lá anos 80, anos 90, as crianças dentro de casa assistindo televisão, né? Mexendo nos computadores, ou melhor, começando ali com os videogames, né? Deixando também por N outras situações, às vezes violência nas ruas, grandes cidades, né, as metrópoles. Aí as crianças foram ficando dentro de casa, né? Então ali nos anos 90, 2000, elas foram acessando mais ali o computador. Então a gente tem na verdade, a chegada do computador para dentro da casa das pessoas, né? Não era mais aquele grande trambolho, era um computador, um personal computer. Então você colocava numa mesinha, depois virou, inclusive, hoje em dia, quase você não vê mais um PC daquelas dimensões, né? Um 386, um 486, um Pentium 100, eu sou dessa época. E aí, em algum momento, hoje, você só mexe ali com o computador para cima e para baixo, então você tem o notebook, e hoje o smartphone, né? Enfim, como as coisas foram mudando, como elas foram fazendo mais parte do ser humano. Elas são uma ferramenta que a gente usa o dia inteiro. Né? Volta e meia a gente vê filmes de ficção científica que mostram ali colapsos tecnológicos e quanto a sociedade
depende disso, né? É muito interessante para tudo, né? Desde para hoje usinas, empresas, enfim, locomoção, né? Então é muito interessante como isso impacta e como isso mexe com a gente. E começo a entrar na parte legal, a parte boa, pessoal. Ah, Nós temos hoje uma Constituição, né, desenhada para uma ideia de proteção integral da criança, né? Pensando que não cabe apenas à família, aos pais, uma série de deveres quanto às crianças e adolescentes e ao jovem, mas também ele estende isso para a sociedade, para o Estado. E quando a gente fala em sociedade, a gente abraça inclusive as empresas. Então, aqui as pessoas jurídicas, né? As plataformas, né? Os desenvolvedores de softwares, de aplicativos. Então, cabe hoje a uma sociedade de uma forma macro zelar pela questão do respeito, da cultura, da dignidade, né? Da educação, né? Da saúde. Então, das crianças, adolescentes e dos jovens, né? E na linha do que a doutora Cristina falou, é bem interessante essa questão da adultização e perigos do mundo digital, e é uma questão que a gente já vem levantando a mão faz muito tempo, né? Um artigo da Folha datado lá de 2016 já indicava que entre os 100 canais com maior audiência no YouTube Brasil, 48 eram direcionados para crianças de até 12 anos. Então não é algo novo, né? O problema é que a gente já está sentindo os impactos. E às vezes a gente faz uma meia-culpa aqui, porque a gente vai deixando isso acontecer até o momento que, opa, a gente começou a entender os impactos da tela, da tecnologia para essas crianças, né? Como que isso muda, né? Questões de humor, né? Questões de interação social, questões de família, pressões do dia a dia, e a gente vai pulando essas etapas, o quão perigoso acaba sendo isso, né? E para vocês que gostam de estudar um pouquinho sobre o tema, o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, CETIC, lá em 2024, fez uma pesquisa ampla, muito bacana, sobre essa questão dos perigos, né, do uso da internet por crianças. Os números são alarmantes, mas é a realidade. Olha que interessante na tela. Crianças e adolescentes que possuem celular por faixa etária e classe em 2024. Então, no percentual hoje de crianças ali, dentro daquele macro que foi estudado, 67% de crianças de 9 a 10 anos possuem um celular. E aí, quando você começa a olhar as classes, a classe A e B é a que mais possui o celular, até por N questões, mas acaba eles tendo mais contato. E aí, entre os usuários de internet de 9 a 17 anos, 84 já assistiram vídeos, programas, filmes, ou seja, são pessoas tecnologicamente ativas, são indivíduos tecnologicamente ativos. Essas crianças sabem muito mais mexer, às vezes, em edição de vídeo, gravar, mexer na internet, eles dão baile na gente, né? Porque eles têm esse contato o dia inteiro, por vezes. Porque, inclusive, é a forma dos pais conseguirem, às vezes, realizar uma tarefa doméstica, conseguirem às vezes uma certa tranquilidade ali na interação com o próprio emprego, né? Porque tem uma certa junção de vários fenômenos, né? Então, essa questão acaba sendo um tanto quanto preocupante do ponto de vista de até que ponto isso vai chegar, né? E começamos a falar sobre adultização, tem o sharing, que é bem interessante, né? Então a gente tem aqui um processo por qual uma criança passa a assumir certos comportamentos, certas aparências, responsabilidades, ou até mesmo valores típicos de adulto. Acaba sendo o conceito de adultização. E o desafio é que, por vezes, é uma ameaça silenciosa, porque por anos a gente achou muito legal aquela criança que se aproximava dos adultos, né? Sempre tem aquela criança que fala, olha que bonitinho, ele conversa com a gente, ele tem isso, ele se preocupa com isso. Ah, Se isso é feito de uma forma natural, tudo bem, né? A gente já fica uma certa preocupação, a gente já tenta já separar, ó, isso aqui é coisa de criança, isso aqui é coisa de adulto. No entanto, a tecnologia acelerou demasiadamente essa questão. E ela fez sim as crianças pularem etapas, e elas continuam fazendo, né?
Essa ideia do desenvolvimento infantil, inclusive, vai dar suporte para o indivíduo na fase adulta, né? A Cris trouxe essa questão, às vezes, do não, né? De certas pressões, de certos problemas psicológicos que, se estudado, remonta, às vezes, a pulos realizados lá no desenvolvimento infantil. E é uma coisa que já vem sendo falada há muito tempo, até por questões, enfim. A gente consegue ver isso na mídia, né? Astros mirins, né? Que hoje são avessos à própria mídia, né? A gente consegue levantar alguns nomes aqui e ver isso. Por outro lado, a gente vê também situações em que certos astros mirins têm todo o acompanhamento dos pais, os pais atuam de uma forma, como eu posso dizer, com bom senso, né? É comum hoje você dar uma olhadinha, né, em certas pessoas, como que elas estão evoluindo próxima ao celular, com acompanhamento dos pais, e os pais têm total noção disso. Então, às vezes, vai fazendo ali um trabalho benéfico. Eu estava lendo outro dia sobre a Morgana Seco. Lembra da mãe da Alice? Da Alice, aquela criancinha? A Morgana, ela tem um canal e ela expõe esses desafios, essas preocupações dela. Isso é muito interessante do ponto de vista ali pai e filho, né? Do ponto de vista educativo, né? E só que é difícil você esperar bom senso de N situações, de N contextos, de N indivíduos, né? Até porque quando a gente fala em adultização, em parenting, a gente tem uma série de fragilidades, né? A gente tem problema com construção de identidade da criança, ah, vulnerabilidades e abusos no que diz respeito a possíveis explorações sexuais, até mesmo online, questões de senso crítico, né? De autoestima. Sem falar na questão que, por exemplo, a Constituição Federal hoje proíbe qualquer trabalho a menores de 16 anos, exceto na condição de aprendiz, que é a partir dos 14. Então, esse ainda é um tema muito polêmico. Você inserir ali uma criança para gerar um conteúdo que você monetize em cima, né? Vale frisar que o direito brasileiro permite ali, né, que o Poder Judiciário autorize o trabalho artístico infantil. Sim, temos casos de trabalho artístico infantil. Porém, essa atuação em plataforma ainda é muito questionada. Tá? E para você ser um artista mirim, autorizado pelo Poder Judiciário, você tem que cumprir uma série de medidas, né, de questões ali. Então, é um tema muito polêmico. E aí, a gente entra na ideia do ECA, né? Toda aquela movimentação apresentada ali pelo FELCA, né? Que acelera a discussão. E por sorte a gente acabou abraçando a PL 2628, que era um desenho já mais adequado. A gente tinha uma série de outras questões ali sendo apontadas como resposta ao cenário. Mas a 2628 de 2022 era um desenho mais adequado para a nossa realidade. E ele é muito interessante, que a Lei 15.211, o ECA Digital, dispõe sobre proteção de crianças e de adolescentes em ambientes digitais e aplica-se a todo produto ou serviço de tecnologia da informação direcionada a crianças e adolescentes no país. E aí um ponto interessante, ou de acesso provável por eles. Olha que bacana isso. Como é que a lei tenta ampliar isso, né? Ela traz essa ideia do acesso provável pelas crianças e adolescentes. Então não são apenas produtos ou serviços de tecnologia direcionados por crianças, mas produtos ou serviços de tecnologia que poderão ter ali a ideia do acesso provável por crianças e adolescentes. A legislação ainda traz que independe da localização, desenvolvimento, fabricação, oferta, comercialização ou operação do produto ou do serviço. Tá? Se atinge crianças aqui no país e adolescentes, ela está ali, a lei irá atuar. Então é muito bacana, tá? É muito interessante o formato, mas a gente já começa a analisar aqui alguns desafios, né? Até porque ele tenta já delimitar, conceituar o que seria esse acesso provável por crianças e adolescentes. Aqui dos presentes, vocês já conseguiram parar para fazer a leitura do ECA digital? Alguém já conseguiu ali parar para, né, passar um tempinho ali e falar, vou dar uma lida neste caso, né, nessa legislação. Vocês já conseguiram analisar essa legislação?
ela é bem interessante que ela traz inúmeros pontos, né? Ela fala sobre mecanismo de aferição de idade, supervisão parental, a questão dos loot boxes, né? Aquelas caixas, quando você está jogando ali, você ganhou alguma coisa, você pode comprar uma caixa para, às vezes, melhorar ali o seu personagem. Ela fala também sobre remoção de conteúdo, até mesmo sobre sanção. É uma legislação bem interessante, muito bem redigida em certos pontos, mas aqui a gente tem um desafio. Aqui na tela, a gente traz o texto da legislação que busca limitar o que seria o acesso provável por crianças e adolescentes. O desafio aqui está em entendermos se estamos diante de requisitos cumulativos ou não. Isso é interessante porque, a depender, você faz uma análise, a depender, você faz um outro tipo de análise. Se estamos diante de uma interpretação pró-criança e adolescente, o correto, o ideal, seria entender que a ocorrência do acesso provável deveria considerar apenas um dos 3 incisos. Por exemplo, olha, é suficiente probabilidade de uso e atratividade do produto ou serviço de tecnologia? Opa! Logo, já entendo que é um acesso provável. Ou ainda, na situação de, olha, é fácil o acesso e utilização do produto de tecnologia da informação por crianças, logo estamos diante de um acesso provável. Ou ainda, em caso de acesso, né, qual que é o risco à privacidade? É um risco alto? Significativo grau de risco à privacidade, à segurança? Então, estamos diante aqui de um acesso provável. No entanto, já existe entendimento, né, inclusive considerando aqui a questão da conjunção aditiva no segundo inciso, então ali teve um e, né? Então a ideia é de que não é necessária a acumulação desses 3 incisos para que estejamos diante do acesso provável. Bem, de qualquer forma, é um momento ainda muito, como eu diria, a gente ainda não tem os direcionamentos necessários para avaliar isso a qualquer luz. Qualquer entendimento de um ou de outro vai ser muito válido, mas no dia a dia, o que a gente recomenda? Tá? Tenha sempre um consultor jurídico junto de vocês, não tem como fugir disso. Tá? E pondere os 3 incisos, principalmente a questão do grau de risco, né? Isso é interessante que a gente passa por um momento muito parecido com o que passamos lá atrás na LGPD. Vocês lembram do artigo 14 que falava que o tratamento de dados deveria ser apenas com base de crianças, deveria ser com base no consentimento do adulto? Isso mexeu demais com a gente. De repente, a gente esperou o quê? Alguns anos da própria ANPD, agora Agência Nacional, né, de Proteção de Dados, entrar ali com orientação, com enunciado, trazendo que as outras bases legais também seriam possíveis para a gente tratar os dados de criança. Possivelmente a gente está diante da mesma situação aqui, em que provavelmente, em certo momento, a própria Agência Nacional de Proteção de Dados ou qualquer órgão que venha que possa trazer ali um direcionamento, consiga ali afastar esses desafios. No entanto, é interessante do ponto de vista, por exemplo, sou uma plataforma, sou uma instituição, que eu avalie isso de um cenário talvez mais protetivo ao adolescente e à criança. Tá? Porque estamos diante de uma legislação desenhada para defender, para trazer segurança para esse tipo de categoria, né? Para esses titulares vulneráveis. Essa legislação faz parte de uma série de outras legislações que abraçam essa temática também. Então, numa linha de estudo, o comum, o ideal, seria prover, né, uma interpretação pró-criança, pró-adolescente. Considerando, logo, que bastaria apenas um desses incisos para estar caracterizado o acesso provável. Interessante isso, né? Acredito que esse tema ainda vai ser ali um tema de questionamentos, né, de artigos, né? Muita coisa ainda vai acontecer com isso, né? Gabriel, Sim, só dando um pitaco aqui, por né? favor. Com certeza, e vai depender muito do lado de quem a pessoa está quando for interpretar, né? Porque quem estiver do lado ali das plataformas e tudo mais, acredito eu que vai tentar dizer que precisa ter a união dos 3
das três hipóteses. Mas é como você falou, eu acho que eu vejo pelo lado da proteção da criança, né? A lei mesmo fala, e a premissa é o melhor interesse da criança. Se Correto. é no melhor interesse da criança e do adolescente, elas têm, na minha percepção, teria que ser interpretada ali individualmente, ou seja, independente, né? Sim. Cada uma delas. É Mas isso. é isso aí. Tem um bom consultor jurídico ao seu lado, né? Inclusive para que ele traga ali uma boa explicação sobre o tema, caso você defenda um dos lados. Por quê? Interpretações sempre vão existir, né? E o interessante aqui, então, você evidenciar o porquê que você foi por um caminho ou pelo outro. Seguindo, como eu disse, o ECA Digital talvez mereceria ali um papo o dia inteiro sobre isso, porque são N as questões sobre mecanismo de aferição de dados, supervisão parental, vedação de loot box, tá? Mas a ideia ainda era falar sobre o cibernauta. Eu estou aqui com o Eduardo e com o Daniel, então apresentá-los e trazê-los para que vocês conheçam um pouquinho desse trabalho muito bacana, tá? Daniel, bom dia, tudo bem? Bom dia, Gabriel. Bem, eu estava aqui como espectador esse tempo assistindo essa aula fantástica aqui da doutora Cristina, do doutor Gabriel, pensando no que mais de interessante eu posso contribuir e que não foi dito. Eu acho que falar um pouco mesmo da nossa ótica, né? Porque o Cibernauta, que é o nosso projeto e a nossa abordagem, ele nada mais é do que o resultado de uma inquietação, né? Antes de qualquer coisa, de um pai. Eu sou pai da Júlia, de 15 anos, de Joaquim, de 7. Então, adaptar, né, o discurso para essas duas etapas da vida é algo que definitivamente é desafiador. A gente achava que o desafio estava em trabalhar, estava em se desenvolver profissionalmente. Experimenta educar uma criança nos dias de hoje, né? Isso aí está aí um belo desafio, ainda mais com tanta informação disponível, né? Só falando rapidamente assim da minha trajetória, eu sou CEO da Austral. Bem, obrigado, Gabriel. Trabalho no mercado financeiro bem a maior parte da minha vida profissional, venho de áreas técnicas, tive a oportunidade de concluir minha especialização no MIT há 2 meses atrás e aprendi muito nessa jornada. Né? MIT é uma fonte inesgotável de conhecimento e certamente ali eu acho que encontrei uma parte da resposta que eu buscava para fazer algo diferente, né? Então acabou misturando muito dos conceitos técnicos que eu tenho da minha carreira com essa inquietação de pais de alguém que observa o que está acontecendo nos dias de hoje. Então, definitivamente, o que acabou resultando, ou tornando como um projeto como o Cibernauta algo possível, nada mais é do que essa observação do que a gente tem atualmente, né, de como as crianças se comportam, né, da quantidade de informação que está disponível. Vocês passaram aqui sobre várias questões. Né? Antigamente, os nossos avós, nossos pais definiam um perímetro, né? Então você não pode sair dessa região, você não pode passar daquele portão. Era uma forma fisicamente de estabelecer controles. Hoje em dia, como controla, né? É algo muito difícil. Aquela série Adolescência do Netflix fala muito sobre isso, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, mas no final das contas resta aquela angústia do pai se perguntando, né? Assim, eu achava que meu filho estava protegido porque ele está do lado aqui do meu quarto. E a gente sabe o quanto o celular hoje em dia ele é uma porta aberta para o mundo, né? Como a doutora Cristina bem disse, eu acho que é um desafio grande a gente impor limites e criar regras, mas enfim, aí eu acho que não dá mais para a gente nem terceirizar isso, porque já vimos que tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso, por conta dessa falta, né, do posicionamento dos pais. E eu tenho certeza que boa parte dos pais, eles não se posicionam certamente por falta de conhecimento, por falta de recurso disponível. O Cibernauta, assim, ele é isso, assim, ele é a nossa abordagem, né, em forma assim, de encapsular conhecimentos técnicos aí da minha carreira de segurança da informação e fonte de estudo de anos, mas obviamente não só, né, da minha abordagem. O Eduardo, que entrou comigo no projeto de cabeça, é um cara que tem uma visão também muito alinhada, porque também é pai e está se preparando esse método dos filhos para conseguir abordar. Eu vou deixar ele falar um pouco mais, mas no final das contas é isso, a gente busca entregar um conteúdo que encontra nessa necessidade de pais, de educadores, mas fundamentalmente assim, das crianças que precisam de recursos. Então,
o nosso projeto é isso. Eu vou aqui, conforme eu passar dos slides, falar um pouco mais rapidamente, porque a gente não tem muito tempo. Na linha do tempo, o Cibernauta começou em maio, comigo, através da criação do projeto, onde eu imaginei ali formas, né, de a gente conseguir abordar esse aspecto, pensando em questões técnicas, mas, enfim, como chegar até a casa das pessoas, né? O vídeo do Felco contribuiu para isso, o ECA certamente contribuiu para isso, mas eu acho que o IPCD, aqui como nosso parceiro recente, certamente impulsiona, a gente sente muito reverberar essa mensagem para que a gente consiga entregar do que nada mais é do que assim, uma forma de encapsular conhecimento e entregar para as pessoas de recursos, para que principalmente, né, as crianças consigam, através dessa história, desse universo que a gente criou, observarem conceitos de segurança e, com o passar do tempo, seu desenvolvimento, assim, a gente começar a transformar essa cultura, né, de segurança da informação dentro das próprias casas. Gabriel, vou pedir para você voltar um pouquinho para o Eduardo poder se apresentar, senão eu falo aqui um monte, pessoal. Tudo bem, pessoal? Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Eduardo Argolo, né? Eu sou economista de formação e trabalho como gerente de projetos, gerente de PMO já há mais de 17 anos, chegando em 18. Já passei por algumas grandes empresas e entreguei vários projetos de todas elas. Mas, sem dúvida nenhuma, o mais desafiador, até por conta da questão do afeto que eu desenvolvi por ele, é o projeto do Cibernauta, que traz uma abordagem muito pessoal também, uma preocupação muito do Eduardo Argolo pai, né? Que se uniu muito a do Daniel e fez muito sentido que a gente trabalhasse juntos para fazer acontecer, né? Entrando um pouco mais no tema, a gente falou muito aqui da preocupação que a gente tem com tela e desse efeito digital que acomete hoje as nossas vidas. O livro, ele tem, de novo, por ser um livro, o papel de tornar a vida dessas crianças um pouco mais analógica também, né? Então, cara, num mundo onde essa necessidade de informações e vídeos de no máximo até 30 segundos, a gente desenvolvendo as crianças a partir, né, de um movimento iniciado pelos pais, a possibilidade, a capacidade de sentar e ler um livro, né, e estruturar uma ideia com início, meio e fim, ter paciência para fazer aquilo e ter aquela ansiedade pelo ápice daquele livro, né, e desenvolver empatia pelos personagens foi uma coisa que motivou muito a gente também. Aliado a isso, cara, um tema que não tem como, a gente não tem como esperar, né? Então a gente sempre conversa muito sobre o tema, a gente fala da preocupação, né? Mas como todos que estão aqui presentes, ouvindo essa aula fantástica que a gente acabou de ter, né? Como IPCD e como Cibernauta, a gente decidiu fazer alguma coisa, né? E como é que a gente decidiu fazer alguma coisa? A partir da escrita de um livro com essa linguagem muito leve, muito divertida, um livro muito colorido, como vocês podem ver os personagens aí. Na tela vocês conseguem ver a Carol em cima de rosa, né? O Cibernauta de laranja e o Lucas ali com seu tablet de verde, né? Além da Lume, que é a IA da Carol, né? Que ajuda eles nas missões. Desenvolver essa questão da gente parar para ler, parar para se preocupar. E nesse processo, ensinar sobre segurança digital, porque é um movimento que não volta mais atrás. A gente vive hoje um ambiente de 95% de acesso à internet entre jovens de 8 a 17 anos. Isso corresponde a uma quase universalização da internet no Brasil, né? Então a gente não consegue regredir a menos que a gente volte para a idade da pedra, né? E como isso não vai acontecer, a gente precisa preparar as crianças de cedo para isso, porque elas já vão nascer no contexto desse mundo. A brincadeira que eu faço é que ano que vem faz 18 anos, fazem 18 anos os jovens que nasceram em 2008 junto com o iPhone. Então, viram adultos, atingem a maioridade, pessoas que não sabem o que é ter um mundo sem smartphone. Eu não estou nem falando de internet. Eu estou falando de smartphone, de você ter aquele acesso extremamente rápido na palma da sua mão. E a gente aqui, pelo menos eu, que vem do mundo analógico, a gente observa isso acontecendo muito rápido. E algumas coisas fazem falta, né? Como o diálogo entre pais e filhos que a gente pretende motivar a partir da criação dessa história. Né? Eu lembro que em família a gente conversava, assim, chegava alguns dias à noite, a gente desligava tudo, porque a gente só tinha uma televisão, né? A gente não tinha outros acessos, e a gente conversava sobre como foi o dia. Né? E o Cibernauta ele se propõe a trazer essa reflexão dentro das famílias. E educar os pais também, né? Porque
assim como a gente a gente não teve uma educação, a gente foi aprendendo à medida que as coisas foram acontecendo. E a nossa preocupação é oferecer isso para as crianças logo no primeiro momento, porque a gente acha importante que elas estejam antenadas e saibam ter um comportamento seguro, né? Então, acho que é basicamente isso o projeto, gente. A gente está muito feliz, é muito, inclusive, emocionante falar sobre isso para a gente, porque a gente realmente tá envolvido de coração. A gente tem encontrado parceiros fantásticos ao longo dessa jornada, né? O Instituto PEC, a PEC Advogados, pô, abriram as portas para a gente de uma forma que a gente não podia imaginar lá em maio, né? E a gente tem encontrado muito eco nesse movimento, porque a gente entende que isso não é um livro, né? E nem uma série de livros, é um movimento que todos que estão aqui presentes falando sobre isso de maneira ativa, ou seja, tomando uma posição ativa na condução desse tema, fazem parte de um movimento que não pode mais esperar, né? A gente não pode mais esperar para falar para as nossas crianças sobre segurança digital, sobre como ser um cidadão digital mais bacana, como saber se comportar, como tratar as questões dentro desse ambiente que a gente não tem controle, ou pelo menos não tem todo o controle que a gente gostaria de ter. Eu convido vocês a seguirem o Cibernauta, né, no Instagram. Temos o site também, né, o arroba tá aí, o site também. Fiquem à vontade para entrar em contato. A gente vai ter um prazer imenso, como vocês estão vendo, de falar sobre o assunto. Para a gente é um prazer realmente. E é isso. Eu não sei se o Daniel quer complementar com alguma coisa, né? Doutor Gabriel, doutora Cristina, fiquem à vontade, mas isso aí é a nossa explanação sobre o tema. A doutora Patrícia Peck chegou, ela está aqui. Peck, está nos Ah, ouvindo? Olá, olá Daniel, olá Cristina, tudo bem? Olá Gabriel, olá a Bom dia. todos. Bem, que alegria ver a apresentação do projeto do Cibernauta, né? Não é já um projeto, já é realidade, né, Daniel? Que coisa boa. Queria Sim. parabenizar aqui pela iniciativa de fazer a live da adultização. Parabéns toda essa coordenação aqui do Instituto, que me dá muita alegria, muito orgulho. Eu não pude me juntar a vocês mais cedo, tive uma questão de dentista, né, gente? Uma urgência, assim, e aí só pude chegar agora aqui, né? Somos sujeitos a isso, eu falo, né? Ainda mais eu que falo tanto, imagina só. Mas eu queria apenas cumprimentar a todos, dizer que aqui você pode contar com todo o nosso apoio, tá? Para o Cibernauta, e acho que a gente precisa, é um sonho antigo também, meu e da Cris, né? Que a gente quer poder fazer uma obra, escrever um livro que fale mais sobre ética digital, nos ambientes de ensino, com essa linguagem que consiga dialogar com o jovem, né? Que vira aquela literatura que você precisa ler e vai se transformando numa cultura, né? Que são valores essenciais que precisam ser trazidos, e a gente tem que somar, né, que essas iniciativas possam se multiplicar. Quando nós vamos falar com a família, a gente percebe que a família de hoje ela tem um dilema, sabe, Daniel, que é o fato de que ela quer empoderar esse menor, ela quer poder dar espaço de fala, a gente vive a era da informação, tudo se tem diálogo, mas, ao mesmo tempo, precisa exercer o quê? Aquele poder parental, a supervisão, a disciplina. Então, fica naquele dilema de uma geração anterior, que a gente bastava aquele olhar que você ficava calado, né? Você não tinha todo esse espaço, então era um respeito, mas também era um respeito com um pouco de medo, né? De não poder se posicionar. E aí agora talvez uma liberdade que a gente precisa ensinar a ter liberdade com responsabilidade, né? Quer dizer, a liberdade ela deve ser valorizada, mas ela precisa ser ensinada, porque senão também a gente tem aí depois os efeitos colaterais dos excessos de liberdade ou da falta de supervisão. Né? Então, tem pai e mãe que dizem assim, mas eu posso olhar o celular do meu filho e a privacidade dele? Porque a gente escuta isso, não é, Cris? Né? As nossas palestras e tudo. Né? Aí a gente gosta muito, Daniel, a gente faz uma fala, que a gente até já fez um imã de geladeira do Instituto, talvez a gente possa retomar esse projeto. O imã de geladeira que o pessoal gostava era, né? Tem duas abordagens. Dizia, né, que os pais têm o dever
de vigilância, não é um direito, né, que é o 932 lá do Código Civil, e os filhos têm o dever de obediência pelo 634, aí a gente escrevia assim, de ajudar com as tarefas domésticas da casa, então isso daí fazia um sucesso, o imã de geladeira, da obediência, do ajudar com as tarefinhas de casa, o pessoal gostava bastante, quem sabe aí depois não sai daqui dessa live, né, algumas ideias para a gente poder seguir no ano que vem. Eu queria só fazer mais um último comentário. Eu estou hoje numa posição lá no Comitê Nacional de Cibersegurança, nós estamos andando com um GT, que é um GT que discute já a campanha educativa, né, no Brasil, de cibersegurança, já fizemos as primeiras entregas, ele vai continuar, né, para o próximo ano, e isso está muito em linha aqui com as iniciativas, assim como a legislação, né, a respeito de cibersegurança, cujo projeto de lei também traz um requisito, uma exigência de promover as campanhas educativas obrigatórias. Então, aproveito para quem está nos assistindo e para deixar esse comentário, sugestões, coisas que queiram fazer chegar, né, ao Comitê Nacional lá de Cibersegurança. A própria iniciativa aqui do Cibernauta, eu pedi ao Lucas Artusi para a gente incluir, porque a gente tem lá toda uma lista que a gente mapeou as iniciativas educativas que pudessem ser fomentadas na campanha nacional de cibersegurança, né, que o dinheiro público é escasso, então nada como utilizar da estrutura de comunicação da administração pública, mas para promover as iniciativas que já existem, que devem ter alcance, devem ter visibilidade, né? Acho que essa iniciativa aqui devia estar lá na TV Escola do MEC, né? Quer dizer, são coisas assim que alcançam mesmo a todos. Então, era esse o comentário, e que a gente possa fazer mais assim como comunidade, em colaboração. Que bom. Professor, muito obrigado pelas palavras. É fantástico o seu apoio, o apoio do PCD. Só adicionando uma questão aqui que eu acho que é importante dizer. Eu trabalho como CISO na Austral, né, que é uma empresa seguradora, resseguradora, e como converter, né, esse conhecimento técnico até chegar ao cibernauta. Certamente vocês devem imaginar que foi um trabalho super divertido, meu e do Eduardo, que a gente passou muito tempo se divertindo muito, porque as ideias, elas surgem, mas teve, eu acho que uma fonte de conhecimento lá quando eu fiz o seu curso de DPO lá anos atrás, quando você abordou a questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá do artigo 12, que dizia que todo mundo tem direito à privacidade. Eu acho que isso está muito enraizado, essa questão está muito enraizada no próprio propósito aqui do nosso projeto. Então, fantástico hoje em dia, depois de tanto tempo, contar com o seu apoio. Não tem como agradecer. Obrigada pela fala. Acabei de ver que a Caterine colocou o imã de geladeira que ela ainda tem. Que legal, Caterine. Olha que campanha boa. Mas sim, essa tradução de linguagem, né, de trazer do técnico para o didático, para o pedagógico, e aí transformar isso em cultura social, eu acho que é esse o esforço que nós ainda estamos longe, né, de dizer que já fizemos o suficiente para um país como o Brasil, que são muitos Brasis, né? Então, conte sim aí com todo o nosso apoio. Perfeito. E eu tinha levantada, Cris, aí depois. Eu ia falar, tem uma mãozinha levantada aqui, a Natália, né? Natália, pode falar, palavra com Acho que você. tem que autorizar o microfone dela. Deixa eu ver. Ela já fez o comentário, ela fez o comentário no chat. Eu liberei o microfone também, Natália. Deixa eu ver aqui o chat. Só parabenizar mesmo. Ela queria parabenizar aqui o encontro. E que a gente consiga, né, juntos aí, acho que também, não sei se já teve esse espaço de fala, mas o Instituto tem o programa de voluntariados, né, e eu acredito que aqui mesmo, o livro, né, do Cibernauta, a gente possa pensar para 2026, sabe, Daniel, da gente conseguir levar nas nossas ações as entidades de ensino. Então, acho que é algo para a gente integrar, para fazer parte do nosso kit também do voluntário, sabe? Porque aí assim a gente consegue multiplicar. Acredito que a Marcela, que lidera aqui o nosso programa de voluntários,
possa pensar como que a gente poderia introduzir, né, para que esse material também componha, né, o nosso kit aí de voluntários. Perfeito. Já somos voluntários, né, Argola? Eu já estou cadastrado. Oficialmente. Maravilha! Bom, a gente chegou ao fim aqui do nosso bate-papo. Eu acho que foi muito, muito produtivo. Eu queria agradecer a presença de vocês, não só parabenizar, né, pela iniciativa e todo o trabalho de vocês, mas por estar aqui conosco hoje, falando sobre esse tema. Agradecer também a todos que estão aqui conosco. E, Peck, vou passar para você fazer o fechamento aqui. Já que Obrigada, está Cris. conosco. Até acho que eu já falei bastante, né? Mas eu quero fazer esse convite, né? Chega essa época do ano, a gente pensa, planeja, pensa perspectivas, né? Nós estamos vivenciando um contexto que não é só no Brasil, mas no mundo, de elevado risco, né, para criança e adolescente na internet. O Brasil trouxe a iniciativa agora com a nova legislação do ECA Digital, mas como um país legalista, nós somos muito bons em fazer lei, mas a gente tem que fazer a lei, ensinar sobre a lei, que é educar sobre a lei, né, orientar, fiscalizar a lei e punir aqueles que não seguem a lei. Aí é um ciclo completo, né, que a gente garante sim, uma sociedade sustentável, né, mais segura para todos. Então, acho que fica esse convite da gente andar nessa jornada, né? E eu também gosto de dizer, a Cris acompanha bastante minhas falas, estamos juntas há muito tempo, nos conhecemos lá atrás no Senac, né, Cris? Lá vou eu aqui fazendo... Mais de 20 anos. Nostalgia, mas é assim, a partir do momento que a gente assiste uma palestra, uma aula, o ciclo de aprendizagem exige 3 etapas. Aprender, aplicar e repassar, né? Repassar o conhecimento. Quando a gente faz essa voltinha de aprender, aplicar e repassar, aí aquilo fixou para sempre, né? Internalizou em nós e nos transforma, porque a educação é transformadora. Então, queria fechar com isso. Vamos aprender, aplicar e repassar. Com certeza. Mais uma vez, obrigada a todos. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, tchau. Pessoal, obrigado.